Então, a pré-produção é a parte mais fundamental e mais necessária que você precisa, que você não pode negligenciar de forma nenhuma quando você está atendendo um cliente, ou seja, quando você está fazendo um trabalho. Então, a primeira parte é a parte... Existem 3 alicerces que sustentam todos os nossos resultados: fotografia, prospecção e venda. E nesse material eu vou te mostrar onde deve estar a tua atenção. Porque quando você coloca foco naquilo que você tem controle, os resultados vêm invariavelmente. E se você é um fotógrafo ou aspirante que deseja faturar de 1 a 3 mil reais por dia, fotografando apenas 10 produtos, você está no lugar certo e na hora certa. Como eu falei, ontem a gente colocou aqui algumas questões de trabalho remoto, de você poder atender clientes sem barreira geográfica, e muita gente ficou meio que perdida nesse assunto, porque parece que não é algo que é natural. Então, uma coisa que me pegou forte foi a questão de pré-produção, porque independente se você trabalha remoto ou não, independente se você vai no cliente ou não, a pré-produção é uma das partes mais importantes para que a gente tenha um alinhamento com o cliente em cima das expectativas que ele tem sobre o projeto. Então hoje eu vou falar da pré-produção, como a gente faz e como a gente obtém o melhor resultado em cima desse processo aqui dentro do estúdio. Para quem não me conhece, está chegando aqui de paraquedas, meu nome é Paulo Zanetti. Sou fotógrafo de alimentos, especializado em fotografia de alimentos, no subnicho de hambúrguer. Para você que está no YouTube, vem para o Instagram, porque aqui você consegue interagir de forma ao vivo. Isso não quer dizer que eu não vou responder as tuas perguntas, então deixa os teus questionários aí embaixo que eu vou responder assim que possível, beleza? Então, voltando aqui para o Instagram, a gente vai falar hoje sobre pré-produção, que foi como eu falo na mentoria, acendeu uma luz vermelha, né? Parece que a gente estava indo para uma outra etapa, mas acendeu uma luz vermelha no meio do caminho, que quer dizer que alguma coisa não estava resolvida no processo. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Então, a pré-produção ela é dividida em 2 partes. Então, o que é a parte 1 da pré-produção? Salve, Benhur! Seja bem-vindo, meu querido. O que é a parte 1 da pré-produção? É onde a gente vai entender com o cliente todo o cardápio e ficha técnica dele. O que eu quero dizer com isso? Independente da culinária que você atenda, se você é generalista ou especialista em algum subnicho, você precisa entender qual é o cardápio do cliente. Para quê? Para você fazer a sua pré-produção, produção de cena, entender se você vai precisar de itens frescos ou não na hora de você fazer a montagem da cena e do food styling. Então, a pré-produção é a parte mais fundamental e mais necessária que você precisa, que você não pode negligenciar de forma nenhuma quando você está atendendo um cliente, ou seja, quando você está fazendo um trabalho. Então, a primeira parte é a parte de bater o cardápio com o cliente. Então, depois que o trabalho foi fechado, você faz uma segunda reunião que a gente chama de pré-produção. Então, a pré-produção, na parte 1, é onde a gente vai bater todos os itens do cardápio e todos os itens que vão ser fotografados. Então, a gente começa primeiro com isso. Geralmente, a gente faz isso planilhado através do Excel e ali tem a quantidade de pratos. Hoje, a gente consegue fotografar 10 pratos por dia, né? Pratos ou produtos por dia. Então, vão ter ali listados os 10 pratos do primeiro dia de produção. Então, vou dar só um exemplo aqui para que a gente fique bem familiarizado com todos os passos da pré-produção. Então, o primeiro item é um cheeseburger, o segundo item é um x-salada e
assim por diante. Não vou falar os 10 itens, senão a gente vai ficar uma hora aqui só anotando os itens, tá? Mas basicamente a gente vai ter ali todos os itens que vão ser fotografados naquela diária de fotografia, certo? Naquele dia da fotografia. Como eu falei para vocês, a gente consegue fotografar até 10 produtos por diário, justamente porque a gente faz toda essa pré-produção e todas essas 5 etapas, né? Que é a pré-produção, a produção de objetos, produção de alimentos / food styling, fotografia e pós-produção. Então, antes da gente ir para a produção em si da foto, antes da gente entrar no estúdio, antes da gente comprar insumo, antes da gente fazer qualquer coisa, a pré-produção precisa ser feita. Então, nessa pré-produção, a gente vai ter essa lista de produtos, né, a serem fotografados. E cada produto desse ele vai ter a ficha técnica dele. Então, por exemplo, o cheeseburger. Como é que é o cheeseburger do cliente? Aí eu vou chutar aqui da minha mente, tá? Então, o cheeseburger do cliente ele contém pão, brioche, ele contém queijo cheddar, ele contém um blend de 160 gramas, contém maionese na base e o pão, certo? Uma ficha técnica aqui básica. Então, beleza. Quais são as particularidades e especificidades que a gente precisa ter nessa pré-produção para que a gente possa produzir, fazer o food styling, fazer a produção dos alimentos antes da sessão acontecer com uma segurança de que você vai ter todos os insumos para você trabalhar no dia da sessão? Você precisa entender, qual é o fornecedor de pão desse cliente? Ele trabalha com Arista, ele trabalha com Bimbo, ele trabalha com Bread Maker, ele trabalha com Pães Bueno, ele trabalha com Good Baker, enfim, qualquer que seja o fornecedor dele, a gente precisa checar isso com o cliente. Então é um brioche. Beleza, vamos dar o nome do nosso cliente aqui de João. João, o teu brioche ele é da onde? Qual desses fornecedores? Ah não, Paulo, o brioche que eu tenho aqui é feito por uma padaria local. Nesses casos, quando é feito por uma padaria local, o que a gente faz? A gente pega o parceiro comercial que a gente tem, que produza esse tipo de pão e que se assemelhe mais ao pão do cliente. Então, a gente vai escolher dentro desses parceiros comerciais, comparar ali com a foto que ele manda de referência para a gente. Ele precisa mandar uma foto de referência de cada produto, cada item que vai ser fotografado, ou seja, ele manda uma foto do cheeseburger ali para a gente. E a gente vai comparar dentro dos nossos fornecedores qual é o pão que se assemelha mais àquele brioche que ele utiliza, certo? Então, perfeito, batido o pão com o cliente. Então, depois do pão tem o queijo cheddar. Tá, o queijo cheddar ele é de que forma, João? Ele é fatiado, ele é creme, ele é maçaricado. De que forma é feito esse queijo cheddar? Você usa ele... E aí o cliente vai te dizer, eu uso ele como, na verdade, é um creme de cheddar, ou então ele é um cheddar maçaricado e abafado, ou ele é só um cheddar normal, fatiado. Ótimo, então a gente já tem o queijo cheddar que é fatiado. João, teu queijo cheddar é fatiado, porém existem várias formas da gente... através da fotografia comercial, mostrar o teu produto, certo? Então você gosta, e aí a gente mostra exemplos, a gente mostra exemplos para o cliente. Você gosta do queijo cheddar mais derretido dessa forma? Mostra uma foto para ele, né? As reuniões sempre são feitas via videoconferência. Ou você gosta do teu queijo cheddar mais estruturado, ou seja, mostrando as pontas sem estar muito derretido. Ou você gosta do queijo cheddar bem derretido. Então isso também é essa especificidade do queijo cheddar, além de ser fatiado, precisa saber como é o derretimento, para que a gente chegue o mais perto possível do produto do cliente. E aí,
algumas pessoas podem estar se perguntando, porra, Paulo, não é mais fácil então ir lá na hamburgueria do cara e fotografar? Aí a gente lembra daqueles 3 pilares da fotografia comercial. Primeira é dar vontade de comer, a segunda é ter clareza visual e a terceira é agregar valor à marca. Uma vez que a gente pega o sanduíche que sai ali direto da chapa, muitas das vezes a gente não vai ter o melhor aspecto para fotografar. Ele é feito ali, na grande maioria das vezes, para que o cliente tenha uma experiência gastronômica. Quando ele está comendo ali, é a mistura dos sabores, mas não necessariamente vai ser o hambúrguer montado da forma que seja mais esteticamente agradável para ser vendido, para dar vontade de comer, para ativar aquele appetite appeal, para salivar na hora que você está ali escolhendo qual hambúrguer você vai comer no restaurante do cliente. Então a gente criou esse método de fazer a pré-produção justamente porque a gente hoje atende de forma 100% remota, mas quando a gente fazia de forma presencial, a gente também fazia uma pré-produção, porque, mais uma vez, a gente não fotografava o que saía da chapa do cliente, né? A gente fazia o food styling para que a gente tivesse o melhor resultado daquele sanduíche, daquele produto, e para que isso se convertesse em vendas lá no ponto onde o cliente tem a decisão de compra, que é no aplicativo de delivery, é através de tráfego pago, é através do aplicativo próprio. Então, tudo isso foi montado, estruturado, pensando nessa forma, pensando como o cliente vai ter um resultado melhor com essas imagens, certo? Blend de 160 gramas. Cara, o blend tem 160 gramas, perfeito. O blend, sinceramente falando, a gente usa qualquer blend. Então a gente vai usar patinho, paleta, o que for. Por quê? O nosso objetivo com esse blend é que ele seja o menos esburacado possível, para que ele não crie uma estética muito destruída do hambúrguer. Então a gente molda esse hambúrguer aqui dentro do estúdio justamente para que a gente tenha a estética melhor dele, para que ele fique mais bonito na foto, por assim dizer. E não aquele hambúrguer todo arregaçado, cheio de buraco, que te causa uma estranheza visual. Certo? Não estou falando daquela coisa perfeita, que não tem nenhuma rachadura, mas estou falando de um meio termo em relação a isso. E isso também é batido com o cliente, certo? O último item é a maionese. E aí, geralmente, a maionese, quando a gente vai pedir um hambúrguer, a gente sabe que a maionese vem geralmente no meio do pão. Então, ela não aparece tanto nas bordas do hambúrguer como geralmente. Então, voltando, a maionese, quando o cliente vai colocar aquilo para servir para o cliente, ele coloca no meio do pão. Ele não vai botar aquela coisa bonitinha aparecendo para ter clareza visual. O objetivo dele ali na hora de servir é outro. É que o cliente sinta toda aquela mistura de sabores para que ele possa ter a melhor experiência gastronômica ali no restaurante. Então a gente bate isso com o cliente. Cara, quanto de maionese você coloca? Eu coloco 30 gramas, coloco 50 gramas, coloco 10 gramas, enfim. Tudo isso é batido para a gente saber também se é um outro tipo de maionese, se é maionese verde, se é maionese normal, se é maionese defumada, se é maionese com bacon. Então, todas as especificidades que o produto tem, a gente vai bater na reunião de pré-produção. Para quê? Para que a gente tenha muito bem alinhado e pré-aprovado tudo que a gente vai fotografar no dia da sessão. Porque dessa forma, a gente não precisa ter nenhuma refação de trabalho. Ou seja, a gente tendo esse alinhamento claro, cristalino, batido com o cliente depois não vai poder falar ou não vai poder reclamar se algum item ali não entrou, porque ele não falou. Por isso que a gente faz essa reunião de pré-produção e pega a ficha técnica com o cliente, justamente para a gente ter esse alinhamento cristalino, perfeito com o cliente, para que a gente tenha o melhor resultado no projeto, em relação à estética, e para que também o cliente fique satisfeito com aquele alinhamento expectativa que foi criado antes da sessão de fotografia, certo? Enfim, eu acho que só esse primeiro exemplo já deu para clarificar bastante o que é a pré-produção de insumos, que é a primeira parte da pré-produção que a gente faz com os clientes. Quero saber se vocês têm alguma pergunta em relação a isso, se vocês já faziam dessa forma, se não faziam,
ou se não faziam nenhuma pré-produção, chegavam lá e fotografavam. Como é que vocês costumam trabalhar? Me conta aí no comentário enquanto eu fumo um cigarrinho. Ó, o Flávio pergunta aqui, Paulo, você citou a gramatura da carne e a quantidade de maionese. Precisa ter o mesmo peso e quantidade de maionese se a intenção é visual? Cara, a maionese geralmente não, mas, por exemplo, às vezes tem hambúrguer que tem que o diferencial dele é a maionese da casa. Então ele vai com uma quantidade maior de maionese. Geralmente o cliente aponta isso para a gente na reunião de pré-produção. Então ele fala, cara, esse daí ele é caprichado na maionese, porque é a maionese da casa, ela é tradicional aqui na região, a gente gosta, o cliente gosta muito dessa maionese, então foi um hambúrguer que a gente fez pensando em dar essa experiência para o cliente. Então ter essa quantidade é importante, porque quando a gente for fazer o food styling, a gente vai montar esse sanduíche de uma forma que a maionese fique bem visível em uma quantidade um pouco acima do normal, né, para que o cliente saiba que quando ele pedir aquele sanduíche, ele vai receber ali um sanduíche que tenha bastante maionese, por exemplo. Em relação à carne, cara, a gramatura da carne a gente sempre segue a mesma gramatura que o cliente usa. Por quê? Se a gente for usar uma gramatura maior ou menor, não vai condizer com aquilo que o cliente vai receber. Então, naturalmente, o nosso cliente, né, o dono do restaurante, ele vai ter reclamações por conta daquilo, certo? Então, o Pedro fala aqui, eu nunca fiz uma pré-produção, agora vou passar a fazer. Cara, isso é fundamental para o resultado e para o alinhamento da expectativa com o cliente. Não fazer pré-produção é quase que 100% de chance de você ter dor de cabeça pós-sessão. Ó, vou contar um caso para vocês que aconteceu com a gente, eu não vou citar o nome do cliente, obviamente, que a gente fez, era um casal, a gente fez a pré-produção muito alinhada, dessa forma que eu acabei de passar para vocês. A gente fez a especificidade, cara, de como o queijo era derretido, de como o tomate era cortado, de como a cebola era caramelizada, de qual a espessura de tudo, enfim, para realmente a gente ter a fidelidade visual do produto. E a gente fez a pré-produção. No dia que a gente foi fazer a sessão no estúdio, a gente geralmente manda algumas provas para o cliente ali, né? Direto da câmera, para o cliente dar uma olhada e aprovar. Quando o cliente exige essa etapa, tem clientes que confiam 100% e só esperam o resultado final, mas nesse caso específico o cliente pediu para ver. E aí, como eu falei no início, era ele e a esposa, e quem fez a reunião de pré-produção foi ele e não a esposa. E aí eles entre si estavam desalinhados em relação ao resultado que eles queriam. Então, assim, não é um erro que a gente cometeu, mas foi uma falta de comunicação entre o casal. Então, no dia da sessão, quando a gente começou a mandar as provas, a esposa começou a reclamar e falou que não era daquela forma que ela queria mostrar os hambúrgueres dela, né, da hamburgueria dela. E aí a gente teve que fazer uma nova pré-produção durante a sessão, na mesma diária, inclusive a gente teve que estender a diária para 2 dias, porque houve, mesmo fazendo o alinhamento com esse passo a passo, houve desalinhamento entre as duas pessoas ali que eram as responsáveis pela hamburgueria, que era marido e mulher. Então, é fundamental a gente fazer esse alinhamento com o cliente, né? É fundamental fazer o alinhamento com o cliente e também checar com ele se há alguma outra pessoa que tome aquela decisão junto com ele, para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque a partir do momento, isso nunca tinha acontecido, mas a partir do momento que aconteceu, uma das perguntas que a gente passou a fazer é você que decide sobre essa estética ou tem mais alguém que te ajuda, né? Tem algum sócio, alguém que toca essa parte, seja um estagiário de marketing ou alguém que toca a parte visual. Então, essa pergunta começou a ser feita por causa de um problema que a gente teve durante a execução. Então, muitas das coisas que vão acontecer no dia a dia de vocês, eu tento trazer o máximo das minhas experiências aqui, mas muitas coisas vão acontecer e podem ser novas para vocês. Então, ter jogo de cintura para saber lidar com cada situação é importante
quando você decide aí ser fotógrafo de alimento e viver dessa arte, certo? Então, o Flávio mandou aqui uma pergunta. Eu não costumo fazer pré-produção, pois a maioria das fotos que já fiz foram de pratos do estabelecimento. Fotografava na mesa do restaurante. Entendi, Flávio. Você não faz food styling, você faz o prato do cliente. Ou seja, geralmente essa forma de trabalho é aplicado muito em alta gastronomia, é aplicado em alguns restaurantes de pratos executivos, que já tem um chefe, uma consultoria por trás que monta o prato muito bem. Então, realmente, não vai ter tanta necessidade de fazer esse alinhamento quando tem um profissional que está ali tomando conta disso. Mas é importante você fazer o alinhamento com o profissional que toma conta, não com o dono do restaurante. Agora, uma coisa que me fez trazer esse ponto para a nossa live de hoje foi justamente a surpresa das pessoas em relação a fazer trabalhos remotos. A partir do momento que você faz trabalhos remotos, é você que geralmente vai fazer o food styling ou você vai contratar um profissional que faça o food styling, né? Então é importante ter esse alinhamento invariavelmente. Uma dúvida, o Zeca pergunta aqui, uma dúvida, você contrata profissional para preparar o hambúrguer e outros ingredientes? Então, Zeca, geralmente a gente trabalha aqui com assistente de cozinha, certo? Eu faço food styling e eu tenho um assistente que me ajuda para, enfim, fazer iluminação, esse tipo de coisa. Carregar tripé, posicionar tripé, enfim, alguma coisa que eu precise no set em si, certo? Mas, enfim, basicamente é uma equipe bem enxuta que a gente consegue realizar esse tipo de trabalho, tá? Queria aprender food styling, como faço? Bom, tem alguns vídeos lá no YouTube onde eu faço food styling de alguns produtos. Tem outras food stylings que mandam muito bem, que dão cursos. Então tem a Norma Lima, tem tem algumas outras que eu não lembro o nome, mas que podem te ajudar nesse processo. E, cara, existe um canal chamado How to Make alguma coisa, que é um canal em inglês onde tem uma pessoa que mostra lá o food styling de vários tipos de produtos. Então dá um Google aí, ou então vai lá no YouTube, procura How to Make Food Styling. E aí você vai achar muito vídeo gringo explicando e mostrando um pouco desse processo, certo? Né? A Norma, ela é a food styling que ela tem uma habilidade e capacidade técnica, né, pelo longo da experiência e dos anos que ela vem trabalhando com isso, que ela consegue desenvolver o food styling de qualquer produto. Ela é sensacional. Como a gente optou em focar só em hamburgueria, é uma coisa que eu consigo dominar e consigo fazer, né? A gente já teve cases aqui que eu até falei na live de ontem ou de anteontem, não me lembro exatamente, onde eu fiz prato executivo para clientes que já eram clientes antigos, né? Porque geralmente hoje a gente só atende hamburgueria. Então eu tive que fazer food styling de prato executivo, já tive que fazer food styling de pizza, e não é nenhum bicho de sete cabeças. Uma vez que você opta em trabalhar sem barreira geográfica, opta em trabalhar e atender clientes do Brasil inteiro, é necessário que você comece a pensar em desenvolver esse tipo de técnica e habilidade para que você possa resolver esses problemas ou achar um bom food styling que te atenda na tua região. O grande problema disso é que a escassez desse tipo de profissional é muito grande. No Rio de Janeiro eu só conheço 2 food stylings que realmente são boas. Então, em São Paulo eu conheço uma por indicação de um amigo. Então, é difícil de você encontrar esse profissional. E geralmente esse profissional, quando ele é especializado, como a Norma por exemplo, o ticket desses profissionais ele é muito alto. Então, a gente está falando aqui de faturar de R$1 a R$3.000 por dia, fotografando 10 produtos. Geralmente, esse profissional vai comer boa parte desse lucro que você teria se você trabalhasse sozinho. Não estou falando para você não trabalhar, mas quando for agregar um profissional desse tipo na sua produção, muito provavelmente você vai ter que aumentar o valor para que você continue tendo a mesma margem de lucratividade, certo?
Já vi uns vídeos da Isabelle Ribeiro. Vou pesquisar esses também. Cara, não conhecia a Isabelle Ribeiro. Vou até anotar aqui. Beleza, Zeca. Vou procurar. Eu acho que eu tenho esse canal. Eu acho que eu sou inscrito nesse canal. Eu vou procurar e coloco lá, compartilho lá nos stories. Aliás, para quem não tá ainda no grupo, eu criei um grupo do WhatsApp, onde a gente coloca lá, compartilha várias informações, além de ter acesso ao material antecipado que a gente posta no YouTube, por exemplo. Então lá, diariamente, eu vou postar conteúdo, vou dar insights, trazer alguma coisa que tenha acontecido no meu dia a dia para facilitar o dia a dia de vocês. O link, se eu não me engano, está no último ou no penúltimo vídeo do YouTube. Então lá você consegue o link para entrar nesse grupo do WhatsApp e ter acesso a essas informações, certo? Vamos para a segunda parte da reunião de pré-produção. Entendendo todas essas particularidades, né? Entendendo todos os produtos, todas as especificidades de cada topping, entendendo tudo que você vai precisar ali, a segunda parte disso é fazer uma planilha, né, para você entender, cara, quantos quilos de carne eu vou precisar, quantos quilos de tomate eu vou precisar, quantos quilos de cebola eu vou precisar. Então você precisa fazer uma listinha de compras mesmo, né? É uma pré-produção. Então, geralmente, quando a gente faz isso, a gente tem ali a estimativa e no final a gente tem o somatório na mesma planilha de quanto de carne a gente precisa comprar, quanto de cebola e tomate a gente precisa comprar, tudo organizado para que a gente já vá para o mercado fazer essa pré-produção, né, essa produção de alimentos, na verdade, né, escolher os melhores tomates, as melhores alfaces, enfim, os melhores tudo para ficar perfeito para a foto, em cima dessa reunião de pré-produção, em cima dessa quantidade de insumos que a gente bate ali com o cliente, certo? E aí a segunda parte da pré-produção é a parte onde a gente alinha a estética da sessão. Ou seja, nessa parte, geralmente quando a gente fecha o trabalho, eu já saio da reunião alinhado com o cliente para que ele me mande algumas referências do que ele acha agradável e interessante e que façam conexão com a marca dele, certo? Então ele já vai mandar algumas imagens para mim, pro WhatsApp mesmo. E em cima daquelas referências que ele manda para mim, eu vou trocar com algumas referências que eu acho que também se encaixem dentro daquilo que ele procura, né? Até para dar algumas dicas e, enfim, fazer valer aquele investimento e aquele movimento que ele está fazendo naquela campanha de imagens. Então, no primeiro momento, a gente troca referências para, num segundo momento, dentro da reunião de pré-produção, né, da segunda parte da reunião de pré-produção, a gente escolher juntos qual vai ser o mood da campanha. Então, a gente vai ter ali 5 imagens, 10 imagens, 15 imagens, e a gente vai passando e junto vai avaliando, né, o que se encaixa melhor, meio que fazendo um trabalho, não um trabalho de seleção não, mas um trabalho ali onde você vai selecionando e descartando as que não foram aprovadas até chegar numa ou duas referências que sejam ali as mais próximas que o cliente quer. E aí, em cima dessas referências, é que a gente vai pensar a luz, a estética, o ângulo de câmera que a gente vai utilizar, os itens de cena que a gente vai utilizar, ou seja, se a gente vai trabalhar com madeira, se a gente vai trabalhar com pedra, se a gente vai trabalhar com papelaria. Então, é dentro dessa segunda parte de pré-produção que a gente entende exatamente para onde vai a nossa sessão. Ou seja, se ela vai para uma coisa mais fast food, se ela vai para uma coisa mais rústica, se ela vai para uma coisa mais food porn, se ela vai para uma coisa mais desconstruída. Então, são nessas referências e nessa seleção na segunda parte da reunião que a gente decide junto, né, eu e o cliente, qual é a direção que a nossa fotografia vai seguir, vai tomar, a partir dali. Então, em relação à estética, é uma imagem que ela é muito iluminada, é uma imagem que ela é muito marcada pelas sombras, ela tem luz dura, ela é uma imagem
mais fast food, onde é muito iluminado e a gente tem todos os toppings com bastante iluminação, os acompanhamentos com bastante iluminação. Então, é nessa parte da reunião de pré-produção que a gente entende o mood da campanha. E em cima disso também, a gente vai para a parte de objetos de cena, né? Que é a produção de objetos. Então, em cima das referências, a gente decide, cara, então, em cima dessa referência aqui, a gente vai trabalhar com madeira. Então, beleza, João, eu tenho alguns acervos aqui e eu vou te mostrar os acervos que a gente pode utilizar dentro da tua sessão. E aí eu pego aquelas imagens de banco ali que eu tenho de acervo e vou mostrando para ele, vou falando, ó, essa aqui combina mais, essa aqui combina menos, acho que essa daqui pode valorizar mais o teu produto. Então a gente pensa naquela estética ali, pensando em luz e sombra, em contraste de cores, paleta de cores, para entender o que vai ficar mais alinhado com a comunicação da marca dele e o que de fato vai transmitir aquele mood do restaurante para o cliente que entrar no cardápio e ver ali uma identidade no cardápio do cliente. Né? Não parece aquelas fotos que, por exemplo, foram pegas da internet. Então, o cheeseburger tem uma linguagem, o x-salada tem outra linguagem com uma iluminação completamente diferente. Então, não. O que a gente faz é justamente esse alinhamento para a gente ter essa identidade no cardápio do cliente, certo? Então, essa é a segunda parte da reunião de pré-produção. O Cardoso 2 manda aqui se a live vai ficar salva. Não, a live não fica salva, ela é ao vivo e depois sai do ar. Mas a gente tem uma segunda câmera, que é essa aqui do YouTube, que vai ser liberado em breve lá no canal do YouTube para você assistir. Inclusive, acho que quinta-feira tem vídeo novo lá, que é justamente uma das gravações que a gente fez de uma live que rolou semana passada aqui pelo Instagram. Beleza? Então, resumindo e voltando ao que a gente começou a falar hoje. A gente está falando de pré-produção, porque é uma coisa que me acendeu a luz vermelha na live de ontem, quando as pessoas ficaram um pouco, acho que, surpresas quando a gente falou de trabalho remoto, que é possível fazer o trabalho remoto, né? E que fazendo o trabalho remoto, invariavelmente você precisa fazer uma pré-produção muito bem alinhada. Por isso que a gente trouxe esse conteúdo hoje, para que fique muito claro isso na cabeça de vocês. Esse processo é um dos processos mais importantes e é onde você alinha as expectativas com o cliente do que de fato vai ser fotografado, do que de fato ele espera da campanha e do que de fato ele vai receber quando essas imagens ficarem prontas, certo? Então existem duas partes na pré-produção. A primeira parte é onde você bate com o cliente sobre os insumos, sobre a ordem dos produtos, ordem de montagem dos produtos, as especificidades de cada produto. Então, queijo cheddar, eu dei o exemplo, né? Se o queijo é creme de queijo, se é fatiado, se é maçaricado, e se é fatiado, como ele é estruturado, ele é mais derretido, ele é meio termo. Então essas especificidades vão fazer com que vocês consigam entregar um trabalho para o cliente bem alinhado com a expectativa que ele vai criar nessa reunião de pré-produção, certo? E aí a segunda parte da reunião de pré-produção é onde a gente faz o alinhamento do mood da campanha, ou seja, as referências de imagem, as referências de iluminação, as referências de tipo de produção de cena que você vai fazer. E aí, com tudo isso alinhado, você pode partir para as próximas fases, que é a parte de separar os itens de cena, fazer a produção dos alimentos, ir no mercado, comprar com essa lista pronta. Então isso faz com que você não tenha retrabalho quando for executar o trabalho, né, quando for executar a sessão de fotografia, e garante que você vai ter a satisfação do cliente em receber exatamente aquilo que foi acordado com ele, que foi combinado com ele, certo? A Yara manda aqui, eu não tenho fotos no meu acervo, sempre faço vídeos do que eu tenho. Eu acho que
a partir do momento que você vai se profissionalizando e atendendo mais clientes e aumentando o seu acervo, é interessante você catalogar o teu acervo, que isso facilita muito numa reunião de pré-produção. Né? Você mostra para o cliente, você já tem ali a imagem exposta numa cena, então ele consegue imaginar e visualizar melhor como aquilo pode encaixar ou não na cena que a gente vai criar para ele. Então, te indico que você faça uma fotografia do teu acervo para que o cliente tenha uma noção. E aí, de preferência, uma dica que a Norma Lima me deu é colocar sempre uma caneta Bic ou uma moeda de R$1 do lado ali do item do acervo, né, do objeto de cena, para o cliente ter a noção do tamanho, para o cliente ter a dimensão de mais ou menos como o hambúrguer, ou o prato, ou o molho, ou o que for, vai ficar em relação ao tamanho daquele objeto. Então é interessante fazer isso, tá, Yara? Então mais uma dica aí para facilitar o processo. Bom, pessoal, então acho que por hoje é só. A gente falou dessa parte de pré-produção, que foi uma luz vermelha que me acendeu, né? Então, como a gente consegue faturar aí de R$1 a R$3.000 por dia fotografando apenas 10 produtos? A pré-produção é uma das partes fundamentais que a gente deve ter no nosso fluxo de trabalho para atingir esse resultado. Então, não esqueçam e não negligenciem, porque isso pode dar muita dor de cabeça. No meio da live eu contei para vocês que mesmo fazendo o alinhamento com o cliente, né, como era um casal, eles mesmos não estavam alinhados. E a gente teve um retrabalho, porque mesmo alinhando com o marido, a esposa não estava de acordo. Então sempre façam a pré-produção para que o teu trabalho fique impecável e para que o cliente receba exatamente aquilo que ele espera quando o trabalho foi contratado. Beleza? Para vocês que estão no YouTube, venham para o Instagram para poder participar ao vivo com a gente. Clica aí embaixo na descrição, entra no nosso grupo de WhatsApp, certo? Que você vai receber informações e materiais antecipadamente. E eu vejo vocês amanhã na próxima live, onde a gente vai trazer mais um dos 40 temas que a gente tem mapeado aqui das perguntas que vocês nos enviam pela caixinha de perguntas aí. Beleza? Pessoal, foi um prazer. Beijo no coração de vocês e até amanhã. Boa semana. Fui! Existem 3 alicerces que sustentam todos os nossos resultados: fotografia, prospecção e venda. E nesse material eu vou te mostrar onde deve estar a tua atenção. Porque quando você coloca foco naquilo que você tem controle, os resultados vêm invariavelmente. E se você é um fotógrafo ou aspirante que deseja faturar de R$1 a R$3.000 por dia, fotografando apenas 10 produtos, você está no lugar certo e na hora